Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre as vantagens e as possíveis desvantagens do ensino de redação à distância. E eu não tenho dúvida, a redação é uma das matérias menos afetadas por essa distância social, por esse afastamento presencial que a gente vai ter nesse momento. Por quê? Primeiro de tudo, galera, produzir um texto já é uma atividade um tanto quanto reservada, quase solitária. A gente conversa sobre algumas coisas em sala de aula, sobre estrutura de texto, características do texto, mas o momento da sua prática é quase sempre muito individual. Você faz o seu texto, passa para o professor que também, na solidão do seu quarto, da sua casa, corrige, analisa o seu texto, te dá um retorno para que você depois entenda aquilo que você fez. Como a escrita tem essa característica de ser algo bem particular, eu acho que a redação à distância vai seguir algumas sequências didáticas que não serão muito afetadas pela perda da dinâmica e da energia do ensino presencial. Outra coisa, galera, que na verdade eu considero muito positiva para vocês, que vocês vão poder escrever no editor de texto, seja dos programas lá do Microsoft Teams, seja no próprio Word mesmo, vocês vão poder escrever ali digitando, que é ao qual vocês estão até mais acostumados. Para mim também é ótimo, eu deixo de pegar aquelas caligrafias complicadas, aquelas redações escritas a lápis que depois de 3 dias eu já não consigo mais distinguir o que está escrito ali, porque fica tudo muito clarinho, e às vezes aquelas rasuras, é muita coisa que vai embora. Outra coisa também que eu detesto são as folhas com aquelas coisinhas laterais que você destaca a folha do caderno e fica aquela coisinha lá. Vocês não têm noção de como aquilo é chato para o professor, fica parecendo um confete cheio de sujeira depois no seu quarto, na sua casa. É o fim disso, pelo menos temporariamente. Mas vamos lá para você. As vantagens de escrever no editor de texto, galera. Começar pelo fato de você poder consertar, reorganizar o seu texto de maneira muito mais fácil, sempre ficar apagando ali, indo, voltando, sempre ficar rasurando. Não precisa mais rasurar, é só apagar, consertar erros muito facilmente, galera. Apaga, corta, cancela, faz uma marcação, aponta, faz um comentário. Você vai consertar erros muito mais facilmente, sem aquela borracha, sem aquele papel depois rasurado, sujo e tudo mais. Você conserta e reorganiza muito mais facilmente seu texto. Pode marcar em negrito, o que é muito bom para alguns gêneros textuais. Pode marcar em itálico. Isso é ótimo para demarcação, por exemplo, de gírias, de estrangeirismos. Algo muito parecido com o que é feito nas gráficas. Você pode fazer alongamento de algumas sílabas, o que pode dar um efeito em alguns gêneros textuais muito interessantes. E olha que coisa boa, você pode fazer contagem de palavras. Não haverá, nesse momento, aquele problema de um texto com uma página inteira com letras enormes, que na verdade poderiam ser reduzidas, todas aquelas palavras poderiam ser reduzidas à metade de uma página. Agora não, a gente vai ter uma contagem de palavras. Quantas no seu texto? 200, 300, 500, 1000 palavras? Tá tudo contadinho ali, não tem como se perder. Olha que coisa boa! Não corremos mais o risco do cachorro comer o seu trabalho. E perdi, professor, no dia da entrega. Não tem mais esse problema, porque agora você vai me enviar digitalmente, vai enviar para todos os professores em Word ou em PDF, o arquivo totalmente guardado, e você pode deixar guardado no seu computador para sempre, para você ver lá no futuro. Imagina, você daqui a 10 anos falar, olha, como é que eu escrevi um conto? Outro ponto muito vantajoso na redação à distância é algo que eu já tinha citado no outro vídeo sobre educação à distância de modo geral. É o fato de você poder ser corrigido, tirar dúvidas sem nenhuma vergonha, sem timidez. Fale com tranquilidade, fale com confiança com o seu professor. Ele está ali para isso mesmo, sem vergonha de tirar dúvidas, galera. Outra coisa muito boa é que a prática de redação, de modo geral, ela exige etapas muito sequenciais para o seu aprendizado. Conhecer o gênero textual, fazer uma primeira produção, reconhecer características desse gênero, fazer estudo sobre a linguagem desse gênero, fazer pesquisas. E que tipo de pesquisa eu posso sugerir para vocês, galera? O Google é uma plataforma ampla que permite que você a utilize, claro, de maneira benéfica ou de maneira dispersa, de maneira não muito útil. Então, galera, se você precisa de alguma informação, por exemplo, científica, você pode ir em algumas enciclopédias, a Wikipédia é a mais famosa delas, apesar de não ser a melhor. Você pode ir também numa revista de tema científico, revista super interessante, revista Galileu,
procurar alguma informação que seja de utilidade para os seus estudos ou para a composição do seu texto. Você pode pesquisar também jornais, notícias, jornais que tenham alguma informação realmente relevante. Sugiro para vocês, por exemplo, o Nexo Jornal, um jornal muito bom, muito bem construído, mas claro, obviamente, você tem outras plataformas como o G1, o site do UOL também é um site que disponibiliza muitos conteúdos de graça, enfim, e você faz aí a sua pesquisa em ambientes de credibilidade, ambientes que produzam informações fidedignas, informações sérias. Evite pesquisar em qualquer blog, em qualquer sitezinho, em redes sociais, de modo geral. Vá nas fontes de credibilidade. Outro recurso fundamental para quem vai escrever um texto, que vai estar já no computador, é o dicionário do Google. Você digita aqui na barra de pesquisa dicionário do Google e essa caixinha vai aparecer para você com uma estrutura muito semelhante à de qualquer dicionário. Você digita aqui uma palavra, eu já tinha feito uma pesquisa recente da palavra epidemia, ficam gravadas ali as últimas pesquisas, e você tem aquela estrutura de definições por áreas, como em qualquer dicionário. Aqui ele ainda dá um pouco da definição etimológica e alguns sinônimos ou palavras semelhantes também. Um recurso interessante é que você pode descobrir a pronúncia de uma palavra caso você não a conheça. Epidemia. Tá aí, é um recurso realmente muito interessante. E eu sugiro que você tenha, no momento da sua escrita, esse dicionário aberto e também um outro dicionário, que é o Dicionário Criativo. Eu vou colocar aqui para vocês, simples assim, dicionariocriativo.com.br, e ele é muito interessante também. Você faz uma busca aí sobre qualquer palavra, como por exemplo, origem, e você tem uma estrutura mais completa até que o dicionário do Google, porque além dos significados, você tem um dicionário de sinônimos propriamente dito, você pode clicar nessa aba também, você tem palavras relacionadas, que não são exatamente a mesma coisa, mas têm ideias semelhantes. Um outro recurso bem interessante do dicionário criativo é um banco de expressões. Expressões populares, expressões idiomáticas, que geralmente estão relacionadas à palavra que você pesquisou. A gente tem aqui um por causa de, essa locução conjuntiva. Nós temos a expressão fio condutor, está relacionada à ideia de origem, entre outras coisas. Você também pode buscar aqui um dicionário de citações, e vão surgir frases de pessoas famosas, ou teoricamente famosas, que estejam relacionadas com a ideia que você pesquisou aqui no dicionário, nesse caso a ideia de origem. Você tem versos de Carlos Drummond de Andrade, você tem trechos da Bíblia, você tem filósofos, escritores e por aí vai. É um bom recurso. E um outro recurso também bem interessante, principalmente para quem vai escrever poemas, é esse recurso da rima. Origem, ele vai dar algumas rimas até classificadas aqui, rimas pobres. Origem com V, vitiligem, com fuligem, com cultigem, lentigem. Nem sempre eles dão rimas tão interessantes, mas você pode sim buscar isso aqui nesse dicionário. É um ótimo instrumento, pessoal. Agora repara uma coisa, nesse momento aqui tem algo que não pode existir na tela do computador de quem está treinando redação, de quem está planejando produzir um texto, intentando produzir um texto. Não deixem janelas abertas que não tenham nada a ver com a atividade, que possam te causar distrações de qualquer maneira. Mantenha o foco apenas naquilo que é necessário. Escrever no computador tem essas facilidades. Você apenas precisa fazer bom proveito, saber utilizar isso, fazer com que a internet aberta ela esteja a teu favor e não contra você. Para isso você vai precisar de disciplina, de aprendizado e de consciência na hora de escrever. Tá bom, pessoal?